Marabá, localizada no sudeste do Pará, tem a sua história profundamente ligada aos ciclos econômicos e à ocupação da Amazônia. Antes da chegada dos colonizadores, a região era habitada por povos indígenas, que viviam da caça, pesca e do extrativismo. Sua posição geográfica privilegiada, situada entre os rios Tocantins e Itacaiunas, se tornou um ponto estratégico para a navegação e o comércio. No final do século XIX e início do século XX, Marabá começou a atrair aventureiros, seringueiros e comerciantes, impulsionados pelo ciclo da borracha que transformou a Amazônia em um centro econômico promissor. O fluxo migratório trouxe nordestinos em busca de melhores condições de vida, além de seringalistas e garimpeiros que exploravam os recursos naturais da região. Os seringais se espalharam ao longo dos rios e a cidade começou a se estruturar com pequenas casas de madeira, comércios e armazéns que abasteciam os trabalhadores. A emancipação do município ocorreu em 1913, quando Marabá começou a se firmar como um núcleo urbano em crescimento. No entanto, a vida na cidade ainda era marcada por desafios. A infraestrutura era precária, as comunicações com outras regiões eram limitadas e os serviços básicos quase que inexistentes. A população se organizava em pequenas vilas, onde o comércio e a navegação pelos rios eram essenciais para o abastecimento e o desenvolvimento econômico. Foi nesse contexto que, em 1925, a Assembleia de Deus chegou a Marabá, trazendo uma mensagem de fé e transformação para uma cidade ainda em formação. A evangelização encontrou um terreno fértil em meio às dificuldades do povo, e os primeiros cultos foram realizados em residências à luz de lamparinas, com a fervorosa pregação do Evangelho. Assim, a trajetória da igreja se entrelaça com a própria história de Marabá, contribuindo para a formação de uma comunidade marcada pela fé e pela resiliência. O ano era 1925. Marabá, então, com apenas 12 anos de emancipação, recebeu os primeiros missionários da Assembleia de Deus, o casal Luiz de França Moreira e Maria Pinheiro Moreira, acompanhados de Justo Gomes Jorge. Com coragem e determinação, passaram a pregar o Evangelho, anunciando que Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. O impacto da mensagem foi imediato. Pessoas se convertiam, enfermos eram curados e milagres aconteciam. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Maximiano Mendes, que após estar completamente cego, recebeu a visão durante uma oração da irmã Maria Jorge. Em meio a esse avivamento, no dia 5 de março de 1925, aconteceu o primeiro batismo em águas, oficiado pelo pastor José Felintro, vindo de Belém. Na mesma data, a igreja foi oficialmente organizada, contando com um pequeno, mas fervoroso grupo de membros fundadores. Sem um templo próprio, as primeiras reuniões aconteciam na residência do irmão Olímpio de Souza Carvalho, na Avenida Antônio Maia. O trabalho seguiu crescendo e pouco tempo depois foi construído o primeiro templo na rua Benjamin Constante, em um local conhecido como Canto Verde. À medida que o número de fiéis aumentava, a igreja passou a contar com o apoio de líderes enviados de Belém. Foram presidentes da igreja os pastores Luiz de França Moreira, Amaro Pampolha de Moraes, Alcebiades Pereira, Manuel Malaquias, Emetério Bertoldo, Jonas Barros do Amaral, João Pereira de Souza, Raimundo Anselmo Borges, Ananias Gomes, Itamar Cursino, Jonatas Moraes e José Costa. Na década de 1960, a igreja já atendia 4 municípios: Itupiranga, Jacundá, São João do Araguaia e Cocal, no Maranhão. Com a necessidade de um atendimento pastoral mais eficaz, esses campos foram desmembrados, permitindo maior dedicação ao trabalho em Marabá. Foi nesse contexto que o pastor Raimundo Anselmo Borges deu início à construção de novas congregações, enfrentando desafios e provações, mas sempre confiando na providência divina. Em 1975, a igreja celebrou seu cinquentenário, com uma grande festividade organizada pelo pastor Anselmo Borges, que posteriormente foi transferido para Belém.
Assumiu então a liderança o pastor Ananias Gomes da Silva. Com a chegada do pastor Jonatas Cavalcante, a Assembleia de Deus em Marabá experimentou um período de grande crescimento. A cidade, impulsionada pelo garimpo e pelo desenvolvimento econômico, viu a igreja expandir suas ações evangelísticas e sua estrutura física. Novos templos foram erguidos nos bairros Jarbas Passarinho, Serra Pelada, Vila Eldorado e Nova Marabá. Pontos de pregação se multiplicaram e vários campos foram emancipados, incluindo Curionópolis, Vila Sansão e Paraopebas. A construção do grande templo da Folha 20, com 3 pavimentos e uma área de aproximadamente 800 metros quadrados, tornou-se um símbolo da construção da Assembleia de Deus em Marabá. O pastor Jonatas permaneceu à frente da igreja de 1979 a 1999, deixando um legado de organização, expansão e fortalecimento espiritual. Após a saída do pastor Jonatas, a liderança foi assumida pelo pastor José Costa, que deu continuidade ao crescimento da igreja, ampliando sua atuação e construindo novas congregações. Sob sua gestão, a Assembleia de Deus seguiu sendo um farol de fé e transformação para a comunidade marabaense. Pastor José Costa ficou na presidência da igreja de 1999 a 2003. O pastor Sales Batista de Souza, natural de Angapi, Pará, assumiu a liderança da igreja em Marabá no dia 25 de agosto de 2003, trazendo consigo uma trajetória de dedicação à fé e ao cuidado das ovelhas do Senhor. Casado com a missionária Raquel Viegas e pai de 2 filhos, Kennedy Sales e Kelly Raquel, o pastor Sales havia iniciado seu ministério pastoral na região de Belém antes de assumir o desafio de conduzir as ovelhas marabaenses. No coração da cidade de Marabá, uma tragédia inesperada se tornou um marco na história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão. Naquela época, o templo central e administrativo da igreja estava localizado na Travessa 13 de Maio, na Velha Marabá. No entanto, um episódio dramático mudou os rumos da igreja. No final da tarde de 25 de julho de 2004, um domingo por volta das 17h15, as chamas tomaram conta do templo central. O fogo se espalhou rapidamente e logo a fumaça densa podia ser vista de vários pontos da cidade. Em poucos minutos, multidões de fiéis e moradores se aglomeraram nas proximidades, perplexos diante da cena de destruição. A tragédia comoveu toda a cidade. Muitos choravam, vendo as labaredas consumirem um local de oração e história. Foi um momento, Jailson, um momento muito difícil para a igreja. Até porque o pastor Sales estava chegando em Marabá. Ele havia sido empossado como presidente da igreja em Marabá. Então, todos os eventos, a maioria dos eventos se realizavam ali na 13 de maio, onde até hoje está o terreno da igreja. E, para nossa surpresa, nós não esperávamos. Eu estava ainda novo também no ministério. O pastor Sales havia também me separado para evangelista local. E, para nossa surpresa, de repente pegou fogo. Eu me lembro que eu estava em casa e alguém telefonou. Eu apanhei meu carro, saí às pressas, morava umas 2 quadras, 3 quadras do local. Saí na esperança de poder ajudar a apagar o fogo. Mas, quando cheguei, realmente as labaredas já estavam muito altas, já não havia como apagar aquelas labaredas. Então foi um momento muito difícil, eu digo não somente para a igreja, mas para o pastor Sales. O pastor Sales estava chegando em Marabá. Então você imagina um líder que está chegando em uma cidade, de repente ele passa por um momento assim de tamanha dificuldade. Mas o que eu me lembro é a tranquilidade, a paz na vida, na pessoa do pastor Sales Batista. Ele estava em Belém, quando nós comunicamos assim em um certo desespero no coração, mas ele bem tranquilo, pacificamente, ele disse, com certeza Deus nos dará algo novo, algo melhor. E nós então nos tranquilizamos também. E eu cheguei em Marabá e acho que não tinha 6 meses, e o templo central nosso pega fogo. Eu vou a Belém para alguns afazeres em Belém com a minha família.
e lá eu soube que o templo central, na Velha Marabá, a 13 de maio, estava pegando fogo. Vim embora de carro, dirigindo, mas não estava tranquilo, porque isso não traz tranquilidade, né? E chegando aqui, já quase 8 horas da noite, já tinha havido incêndio e realmente vi muitas pessoas tristes, porque conheciam, ajudaram a construir o templo central, então foi muito difícil para administrar isso. O sinistro ganhou as manchetes do antigo jornal Correio do Tocantins, hoje Correio de Carajás. O repórter Ulisses Pompeu destacou a gravidade do ocorrido em sua matéria. Incêndio destrói templo sede da Assembleia de Deus em Marabá. E o repórter me perguntou, pastor, e agora, o que é que você vai fazer? Aí eu achei graça e disse, olha, Deus tirou o velho para dar o novo. E graças a Deus, realmente, o nosso prédio hoje, a Velha Marabá, é de 3 pavimentos e, graças a Deus, com galerias, é o primeiro templo, o segundo templo no estado do Pará, que eu vejo que tem um elevador. Então, graças a Deus, Deus tirou o velho para dar o novo e, depois disso, eu já fiz 89 templos em Marabá. É uma construção em tempo recorde, né? Você pegar 22 anos dividido por ano, vamos ver que eu construí bastante. Após o sinistro ocorrido em 25 de julho, iniciou-se o projeto para a construção de um espaço amplo destinado a abrigar os eventos da instituição. Durante muitos anos, os congressos foram realizados em locais cedidos pelo poder público, como o Ginásio Municipal da Folha 16, onde ocorreram diversas edições. As imagens registram momentos marcantes desses encontros, destacando o conclave de louvor e adoração a Deus. A igreja conseguiu adquirir um terreno para a construção do Centro de Eventos da Assembleia de Deus Missão, dando início a um grande projeto. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Hoje nós temos um grande templo, né, que para alguns jamais aconteceria, até porque o local parecia um local assim tão deserto, um local tão abandonado. Na época eu me lembro que o pastor Salles, quando fez a campanha para comprar o terreno, muitos, mas muitos, achavam que ele estava fora de si, estava sem uma visão espiritual. Mas hoje o que nós vemos é a duplicação da rodovia, uma rodovia que passa bem frente ao grande templo, né? E está ali o templo que já não comporta os membros da Assembleia de Deus, né? Já precisa de algo maior para que o povo possa se acomodar. Nas imagens, o pastor Salles visita o local acompanhado de diversos pastores e do engenheiro Pado Andrade. O projeto do Centro de Eventos foi planejado para acomodar mais de 15 mil pessoas e inclui um estacionamento, garantindo maior comodidade aos visitantes. As obras no local continuam em andamento, mas esses registros históricos evidenciam o progresso da construção. As imagens destacam a edificação dos pilares da estrutura, que mesmo sem cobertura, já abrigou diversos eventos. Posteriormente, a instalação da cobertura marcou uma nova fase do projeto, assim como a execução do piso e o asfaltamento da área de estacionamento. Instituído em 2003 pelo pastor Salles Batista, o culto da família
com o tema Família, um projeto de Deus. Representou um marco para a Assembleia de Deus Missão. A iniciativa surgiu do anseio de criar um momento especial em que pais, filhos e demais familiares pudessem se reunir para adorar a Deus e buscar orientação dos desafios da vida moderna. A primeira edição do culto aconteceu no Templo Cidade Nova, localizado na Avenida Transamazônica. Eu creio que o meu Deus fará nós prosseguir esta jornada. Está perto de Deus? Creia. Está perto de Deus? Vai acontecer. Está perto de Deus? O teu pedido já está. Aleluia! Está certo, vai se cumprir. Creia. Dialogar com a sua família. Talvez o teu filho, por muitos anos, de criancinha de colo, até o jovem, ou até casou já, ele nunca teve a oportunidade de sentar com os pais e conversar, ter o ombro do pai, ter o carinho do pai, da mãe, ou também do filho com o pai e com a mãe. Uma palavra vinda do coração de Deus, para alegrar a igreja do Senhor Jesus, para nos alegrar, dizer que o seu nome, o meu nome, está escrito no livro da vida. A igreja superou as fronteiras de Marabá e do Brasil, realizando um trabalho missionário que seguiu o exemplo dos missionários fundadores da Assembleia de Deus no país. Nós somos frutos de missões, né? Os suecos, os americanos, eles vieram para o Brasil e vieram para onde? Para o Pará, para Belém do Pará. O Estado não tinha recurso. E o projeto missionário nasceu no coração dos americanos, nasceu no coração dos suecos e vieram a Belém. E por que nós não darmos continuidade? Já tivemos missionário na Bolívia, missionário no Equador, missionário na Venezuela, missionários em Cuba, missionário em alguns países, inclusive no México, né? No México. Aí, todos eles. Porque assim, é igual a criança, é igual o adolescente, é igual o jovem. O jovem já está trabalhando e já tem que administrar a vida dele. Então, missionários nossos, todos eles, nós demos sustentação financeira para comida, para casa, etc. Alguns têm casa própria já. Então, nós não queremos que o patrimônio do missionário seja de Marabá. O patrimônio que alguém construiu lá e nós ajudamos é do missionário. Um marco importante para a Igreja Assembleia de Deus Missão foi a fundação do IETAD, Instituto de Ensino Teológico idealizado pela missionária Raquel Viegas, com apoio integral do pastor Salles Batista, com o objetivo de oferecer formação teológica básica a líderes e leigos. Criado em março de 2004, o Instituto surgiu com a missão de formar líderes conscientes de sua chamada e vocação cristã. Sob a direção da missionária Raquel Viegas, fundadora do Instituto, e com apoio das missionárias Adalgisa Coelho, Em Memória e Nárdila Melo, junto com uma equipe de educadores cristãos locais, o IETAD estruturou sua primeira grade curricular. Inicialmente, as vagas oferecidas eram limitadas a 50, mas a procura foi tão grande que a primeira turma iniciou com 250 alunos. A sede era no Templo Folha 20. Em 2019, o IETAD estabeleceu uma parceria com o EETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus no Brasil, com sede em Campinas, São Paulo, para o fornecimento dos livros didáticos do Programa de Formação Teológica. Essa colaboração fortaleceu ainda mais a qualidade do ensino e ampliou as oportunidades para os alunos. A fundação do Círculo de Oração em 4 de agosto de 1967 foi um marco na história da igreja. Um pequeno grupo de mulheres iniciou reuniões de intercessão e, ao longo dos anos, esse movimento se consolidou como um dos pilares espirituais da igreja, envolvendo milhares de fiéis em oração. Os congressos de senhoras sempre foram os mais marcantes na trajetória da igreja, devido à dimensão do departamento. Há alguns anos, o grupo passou a ser denominado Missão Mulher. Pela fé já tenha seu milagre, olha, vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. O céu está em ação.
1995, foi criado o Departamento de Jovens, inicialmente chamado de UMADMAR, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Marabá, com o objetivo de reunir os jovens da instituição e promover atividades coletivas. Em 2015, o departamento passou a ser denominado Missão Jovem, sob a liderança do pastor Marco Jovan e da missionária Dármina. No ano seguinte, em 2016, ocorreu o primeiro Congresso de Jovens no Centro de Eventos da Folha 33. Atualmente, o departamento conta com mais de 4.000 jovens e adolescentes. Nos últimos anos, teve um crescimento notável e passou a realizar congressos que se tornaram referência para o norte do Brasil. Pode ser, As crianças também desempenharam um papel fundamental na história da igreja. Atualmente, o departamento é denominado Missão Kids e nos últimos anos se tornou referência em Marabá e região, com a realização de atividades como a Escola Bíblica de Férias e congressos grandiosos. Estima-se que mais de 4.000 crianças façam parte do departamento. Onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu... Há pouco mais de 4 anos, foi criado o Departamento Missão Homem, marcando um novo capítulo na história da instituição, já que alguns templos locais haviam estabelecido o departamento em suas congregações. A partir desse momento, foi criado o Departamento Geral da instituição. A banda de música Doxologia foi um projeto idealizado pelo pastor Itamar Cocino do Nascimento, que, movido pela fé, adquiriu 27 instrumentos no valor de 268 mil cruzeiros, a moeda da época, em 1979. Esse valor se tornou um grande desafio para a igreja, mas o pastor acreditava que se tratava de um projeto abençoado. Doxologia. Para formar novos músicos, foram convidados o casal Antônio Domiciano e sua esposa Camila, provenientes de Altamira, no Pará. A banda Doxologia fez sua estreia na igreja no dia 16 de dezembro de 1979, quando o pastor Jonatas Moraes, vindo de Marituba, no Pará, assumiu a direção da igreja. No início do século XXI, o talentoso jovem Noé Crisóstomo da Silva, mais conhecido como Kid, assumiu a liderança da banda, permanecendo à frente até 2003. Outros irmãos que passaram brevemente pela direção da banda foram Osvino Magalhães, Pedro Santana, Eduardo e o pastor Amarildo Coelho. No início de seu ministério em Marabá, o pastor Salles estreou no Canal 13, antiga RBN, o programa Culto Doméstico na TV, e superou as expectativas de audiência. A TV Cairóis, por alguns anos, foi afiliada à Record News, hoje é afiliada novamente a Boas Novas e transmite no canal 7.1 digital. Se tornou um importante ponto de evangelização e transmissão dos eventos da igreja em Marabá. Durante a pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020, a TV Cairóis desempenhou um papel fundamental no apoio à igreja.
Mesmo diante das dificuldades e do fechamento das portas da igreja pela primeira vez na história, os cultos passaram a ser transmitidos diretamente dos estúdios localizados no centro de eventos da Folha 33. Esse foi um momento crucial para manter viva a chama da evangelização e da comunhão entre os irmãos. Com o avanço da pandemia, a programação foi ampliada, criando novos programas que atendiam todas as faixas etárias. 100 anos de história, 100 anos de luz. Em cada passo, um novo amanhecer, Marabá se fez testemunha da fé e a Assembleia de Deus Missão firme cresceu. Do chão humilde onde a oração ecoava, erguem-se agora fortalezas de amor. Com o coração ardente, a alma consagrava cada culto, cada vida em busca do Senhor. Por entre ruas, nas noites e nos dias, o Evangelho de Cristo se espalhou sem parar. Nos braços da igreja, famílias, alegrias e a esperança no futuro fortificado em Jesus. O círculo de oração se tornou força, renovando a fé das mulheres e da igreja. E os jovens, com coragem, marchando, levando o nome de Deus, onde a vida se faz pé. De geração em geração, a chama não se apaga. A missão jovem canta e avança com vigor. A missão Kids é a criança que se propaga, com fé, com coração em flor crescente. Centenas de líderes, com fé inabalável, erguem-se em nome da missão. 100 anos de história de um povo admirável, que nunca deixou de acreditar no poder da oração. Marabá, cidade marcada pela graça, onde o amor de Deus se espalha, se alinha. 100 anos de uma igreja que abraça a cada alma, a cada vida, com fé que caminha. A igreja celebra o legado que não se apaga, os 100 anos da Assembleia de Deus Missão, uma jornada de fé que nunca se traga, pois é guiada pela luz da eterna salvação. E ao olhar para trás, é visto um caminho de luz, de desafios vencidos e de vitórias grandiosas. E ao olhar para frente com fé, sabemos que o melhor ainda está por vir, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 100 anos de história e um novo amanhecer, que a Assembleia de Deus Missão continuará a viver. Em Marabá, cidade bendita, onde a esperança floresce, pois com toda a certeza é possível dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.